Crianças, tudo bem com vocês? A gente tá aqui mais uma vez, né, Eloá? A gente tá aqui pra terminar a história das mães de Abraham Lincoln. Isso mesmo. E a gente já vai começar logo a contar essa história, porque eu acho que assim como a Eloá, vocês também estão curiosos para saber qual é a outra mãe de Abraham Lincoln. Eu tô muito curiosa, gente. Eu não sei vocês, mas assim, ó, de boa, eu tô muito curiosa. Tá bom, Eloá, tá bom. Mas antes você precisa falar o verso. Verdade. Então, o verso está em 1 Tessalonicenses 5,14 e diz o seguinte: aconselhem com firmeza, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Muito bem. Ô Tia Moni, eu não entendi esse verso. Por que não? Porque por causa dessas palavras. Mas você vai entender porque esse verso tem a ver principalmente com a segunda mãe de Abraham Lincoln, a madrasta. A madrasta. Bom, vocês lembram que a mãe de Abraham Lincoln, em 1818, ela veio a falecer por causa de uma doença que era a doença do leite lá, Tia Moni. Isso mesmo, febre do leite. Isso, a febre do leite. E aí, o que acontece é que um ano depois, né, o papai de Abraham Lincoln, com duas crianças, ele acabou casando-se com uma outra pessoa. Com uma outra pessoa. E o nome dela era Sarah. Sarah o quê? Sarah Johnston. Sarah Johnston. Mas depois ela virou Sarah Lincoln, né? Sim, claro. E ela foi uma mãe ruim? Aí é que você se engana. É sério, Tia Moni? Geralmente madrasta não é boa, não. Claro que é. Tem muita madrasta boa por aí. São poucas as que são ruins. Sério? Pelo menos a gente espera, né, Tia Moni? Pelo menos a gente espera. Mas vamos lá. Essa madrasta, ela era bondosa, amorosa. E ela descobriu no Abraham Lincoln que ele tinha uma sede por conhecimento. Ele tinha isso, E sabem, crianças, ela ajudou esse menino na construção do seu conhecimento. Sério, Tia Moni? Ela ajudou ele a se disciplinar, porque, logicamente, né, um ano sem uma mamãe, algumas coisas ela precisou dar uma acertada nele. Sei como é que é, sei bem como é que é isso. Sabe, né? E olha só, embora Sarah não soubesse nem ler nem escrever, ela incentivava Abraham Lincoln a ler, a escrever, a estudar bastante. Que legal isso! E ela ainda o presenteava com livros. E olha que os livros naquela época não eram nada baratos, mas ela fazia um esforço danado para comprar livros para Abraham Lincoln. Mas o Abraham Lincoln, ele tinha uma fama. Qual fama, Tia Moni? Ele tinha a fama de ser meio preguiçoso. Por quê? Porque em vez de trabalhar nas coisas braçais, o Abraham Lincoln ele gostava de estudar. Sim, gostava de ler. Sim, ele gostava de ler. Então, às vezes, o papai dele mesmo ficava pressionando para que ele trabalhasse. As pessoas julgavam ele, dizendo que ele era um menino preguiçoso e tudo mais. Mas a Sarah, ao contrário do que muita gente faz, a Sarah incentivava ele. Não, Abraham, você está aprendendo, você está estudando, você vai ser um grande homem. Com palavras ela fazia isso. Com palavras e com ações. E mesmo que muitas pessoas falassem mal do Abraham Lincoln, dizendo que ele era preguiçoso, a Sarah sempre olhou com olhos diferentes para Abraham e sempre também ajudou ele a também deixar um pouco de... Talvez ele tinha um pouco de preguiça mesmo, mas ela ajudava ele nessa parte também. Que legal, Tia Moni. Sarah sabia que Abraham Lincoln era ligado mais com as questões de ler, de estudar e não tanto das coisas braçais da vida. Mas naquele tempo o pessoal valorizava mais o braço do que a cabeça. Mais ou menos isso. Entendi. E foi dessa forma que Sarah foi colocando no coração de Abraham Lincoln grandes aspirações. Aos poucos, Abraham Lincoln foi subindo as escadas do sucesso. E finalmente essa caminhada dele, que foi bem longa, fez com que ele chegasse à presidência dos Estados Unidos. Sério, Tia Moni? Sim, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E mesmo quando Abraham já estava adulto e mesmo antes de ele chegar à presidência, ele sempre manteve a mamãe Sarah pertinho dele. Mamãe? Ele chamava ela de mamãe? Sim, ele chamava ela de mamãe. E quando ele cresceu na vida e foi crescendo, ele nunca esqueceu da sua mãe. Ele comprou uma casa para a mamãe, ele cuidava dela, ele a visitava. E sabe, depois que Abraham Lincoln foi eleito presidente em 1860, ele fez mais uma visita para a sua mamãe Sarah, antes de ir para Washington assumir o seu cargo de presidente dos Estados Unidos. E sabe, naquela visita,
Juntos, ele e Sara foram até o túmulo do seu pai Thomas, que havia falecido em 1851. Conta essa história que parece que Sara pediu para ele visitar o seu pai no túmulo e ela queria ir também, como se fosse um pressentimento do que estaria para acontecer. E o que estaria para acontecer, tia Moni? É que depois dessa visita, Sara nunca mais viu o seu filho. Como assim, tia Moni? É que 4 anos depois que Abraham Lincoln assumiu a presidência dos Estados Unidos, infelizmente, ele foi assassinado. Ai, que coisa triste, tia Moni. Sara, sua mãe, ela foi falecer 4 anos depois da morte de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi realmente muito abençoado por ter 2 mães que o amaram profundamente e ajudaram a ele ser um dos homens mais importantes que o mundo já conheceu. Sério, tia Moni? Sim, nos 4 anos que ele ficou na presidência dos Estados Unidos, esse homem mostrou Deus para as pessoas. Ele mostrou para as pessoas o que deveria de ser feito, as coisas corretas que deveriam de ser feitas. E infelizmente foi por causa disso que Abraham Lincoln foi assassinado. Que coisa triste. Mas não é triste essa história, não. O que essa história nos ensina é que mães que influenciam o mundo, incentivam seus filhos a buscar conhecimento. Essas 2 mães incentivaram Abraham Lincoln a buscar conhecimento, deram um amor para ele, e ele se tornou um dos homens mais importantes do mundo, e ele ainda é um dos homens mais importantes do mundo. Nossa, tia Moni, coisa maravilhosa essa história. Essas 2 histórias, né? É, isso mesmo. Então agora, quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos para nós terminarmos essa nossa história orando. Bondoso Deus, muito obrigado por histórias tão inspiradoras que nos mostram que o Senhor, através de mães como Sara, através de mães como Nancy, podem ajudar a pessoas como Abraham Lincoln serem pessoas maravilhosas. Ajude as nossas mães também a educarem essas crianças que estão nos assistindo de forma adequada para que eles também sejam pessoas honradas, pessoas obedientes e pessoas segundo o teu coração. Cuide de nós, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, pessoal. Tchau pra vocês e olha só, outra hora